Olá, muito bom dia. Aqui quem vos fala é Fernando, aluno do curso de Bacharelado em Teologia. E no vídeo de hoje nós iremos refletir e tratar a respeito de um assunto muito importante e pertinente para nós futuros teólogos que estamos inseridos no contexto eclesiástico. O assunto que tem como título Cansados e Sobrecarregados, através da obra do filósofo Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço, a qual o filósofo vai retratar, vai refletir e tecer algumas críticas a respeito de uma sociedade a qual nós vivemos, a qual ele titula como Sociedade do Desempenho, a Sociedade do Cansaço, onde o sujeito ele já não sofre mais aquela opressão, aquela carga, aquela cobrança exterior que vem de fora, assim como era na sociedade disciplinar, a qual sofríamos opressões dos chefes, né? Cobranças por resultado, por entregar o resultado, por atingir metas. Deste modo, então, passamos de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de desempenho, a qual Byung-Chul Han vai dizer que deixamos de ser oprimidos por algo exterior e passamos a ser oprimidos por nós mesmos, numa falsa sensação de sermos livres, de termos a liberdade e assumirmos o controle de nós mesmos. Nós incessantemente estamos numa luta diária e constante, buscando sempre ser o nosso eu ideal, sempre buscando ser melhor, buscando fazer mais e mais e mais e mais, gerando uma roda gigante que vai acarretar futuramente num cansaço, num esgotamento físico e mental, a qual é muito preocupante, a qual vai relatar a sua obra que é a causa de muitos problemas, né, psíquicos hoje em dia, como a síndrome de burnout, o TDAH e ansiedade e depressão. Então aqui ele vai dizer que o sujeito ele passa a ser escravo de si mesmo. Então nós chegamos num ponto que, com essa busca incessante, a gente acaba não estabelecendo um limite, nunca conseguimos atingir um objetivo, porque a gente está sempre querendo mais e mais e mais, buscando notoriedade, buscando ser sempre melhor, estando agora livres da negatividade, um excesso de positividade. Eu posso, eu consigo, eu vou alcançar, não impondo limites para si mesmo, e nessa falsa liberdade acabando que entramos num estado de esgotamento total, a qual o nosso descanso ele diz que já não é mais para realmente descansar, ficar livre, não fazer nada, mas é um descanso somente para podermos amanhã trabalhar novamente. Então a gente, no nosso descanso, em vez de a gente estar tranquilo, não fazer nada, aproveitar, a gente está ali com a cabeça matutando. Amanhã eu tenho que fazer alguma coisa, amanhã eu preciso trabalhar, eu tenho metas para entregar amanhã. Então a mente não desliga, fica ligada 24 horas e não consegue descansar. E nisso temos uma ligação forte, né? Uma ligação a qual nos leva ao texto de Mateus 11:28, a qual Jesus ele vai fazer um convite. Ele vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ali Jesus ele faz um convite: vinde a mim. Jesus vai dizer: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Então Jesus está fazendo um convite: vinde a mim. Jesus ele é receptivo, diferente de uma sociedade hoje em dia que se preocupa muito só com o seu próprio eu. Jesus é aquele que acolhe, é aquele que te convida a vir até ele, porque ele mesmo vai dizer: eu vos aliviarei.
Ele está dizendo, eu sou a fonte de alívio, eu sou a fonte de descanso. Então, esse convite de Jesus é muito importante, é muito caloroso, é algo que nós devemos buscar, porque Jesus, ele vai dizer logo em seguida, nos versículos seguintes, tomai o meu jugo, pois ele é suave, e o meu fardo, porque ele é leve. Ou seja, o jugo de Jesus, ele é suave. Jesus é ele, aquele que nos compreende, aquele que se coloca em nosso lugar, ele nos entende, sabe das nossas dificuldades, e ele é aquele que não vai nos julgar, aquele que não vai nos apontar erros, não vai nos oprimir. Assim como nessa sociedade de desempenho, nós mesmos acabamos nos oprimindo e exigindo demais de nós, exigindo que nós cheguemos a um estado de perfeição ao qual nós jamais chegaremos. Porém, pelo contrário, Jesus não. Jesus, ele nos traz um jugo suave. Ele nos diz, vinde a mim, pois eu vos entendo. Eu sei o que você está passando, sei das suas dificuldades e eu estou aqui para te ajudar. Estou aqui para te ajudar a carregar esse fardo. O fardo que eu coloco em você não é pesado. Jesus não nos dá um fardo que nós não conseguimos carregar. Por isso ele diz, o meu fardo é leve. Porque ele não vai nos oprimir com doutrinas e regras que aqueles mesmo que impõem talvez nem consigam, né, cumpri-las. Então Jesus, ele não oprime, Jesus, ele não julga, Jesus, ele vai nos acolher e vai nos oferecer esse descanso, né, aquela tranquilidade que somente nele nós conseguimos, né, encontrar. Então nós enxergamos, né, na sociedade um cansaço, né, as pessoas incessantemente buscando ganhar notoriedade nas redes sociais, sempre estar ligado, sempre buscando engajamento, agendas de conferências malucas, muita pressão por resultado, e isso acaba nos gerando aquele cansaço, né? Aquele cansaço mental, social. E também temos o cansaço espiritual, a qual também através de agendas muito corridas, cobranças da liderança por resultados, por visibilidade, engajamento, agendas de pregadores que pregam o mês todo, não tirando então um tempo para si, para ter um descanso, e aquilo vai gerando uma cobrança interior, e a pessoa buscando ser melhor e melhor e melhor. Não, eu tenho que fazer, eu tenho que cumprir metas, eu tenho que buscar engajamento, eu tenho que ter uma performance boa. Isso acaba gerando aquele cansaço espiritual, você acaba perdendo a sua noção de propósito, você já sente aquele vazio dentro de você, parece que você deita para dormir, mas não descansa, você está sempre com aquela sensação de cansaço em você, né? E isso é o cansaço espiritual. A sua fé já começa a se enfraquecer, sua ligação com Deus já fica limitada, você já não tem mais aquela crença nos valores que você sempre acreditou, né? E isso, nós como futuros teólogos, talvez alguns que já são pastores, né? Nós devemos buscar saídas para que esse problema venha a ser, né, resolvido. Nós devemos trazer de volta, né, aquela sensação de estar reunido sempre com os irmãos em comunhão, como eu falei na minha citação no meu texto dissertativo, algo que eu não vejo mais hoje em dia nas igrejas, não vejo muito, aquele retiro espiritual, de a gente desligar das redes sociais, se desligar daquela cobrança, daquelas responsabilidades diárias e nos ligarmos com Deus, nos ligarmos com os nossos irmãos em comunhão, ter um tempo para se dedicar à espiritualidade, se dedicar a estar junto com os nossos irmãos
e trazer de volta aquela sensibilidade de ser uma pessoa empática, de se colocar no lado do próximo, sentir a dor do próximo, assim como Jesus faz com nós, no texto de Mateus 11:28, que ele tem essa empatia de ver a dificuldade da pessoa, de entender o que ela está sentindo e proporcionar esse alívio. Então nós devemos trazer de volta à nossa sociedade, à nossa comunidade de fé, esse sentimento de poder se colocar na pele do nosso irmão, de sentir empatia pelo próximo, de enxergar o que o irmão está passando e um oferecer ajuda ao outro, né? A Bíblia vai nos dizer que é bom que quando se tem dois, um esteja forte para quando o outro cair, que está forte poder segurar no braço dele e levantar. E assim nós temos que ser. Então precisamos disso, nas igrejas termos apoio, né, psicológico, né, pessoas com entendimento, pessoas com conhecimento para acolher pessoas que estão com problemas psicológicos, né, em seus gabinetes, pastores receberem as pessoas, ouvir o desabafo, entender o problema, e buscar soluções que venham resolver, né, venham amenizar aquela dor que a pessoa está sentindo. E o que também nos traz de volta a sentir aquele descanso é meditar na palavra, é a gente tirar um tempo somente para nós de descanso, né? Buscar meditar na palavra de Deus, oração, né? Buscar estar mais próximo de Deus, porque quando estamos mais próximos de Deus, o nosso coração fica mais descansado, mais cheio de alegria, o nosso discernimento melhora, nós conseguimos nos colocar no lugar do próximo, conseguimos ver as necessidades, as dificuldades. Então, nós devemos trazer isso de volta, fazer a sociedade entender que o nosso real valor ele não está naquilo que a gente consegue desempenhar, naquilo que a gente tem a oferecer, mas sim naquele valor que a gente tem perante Deus, né? Aquilo que nós somos, o nosso coração, o nosso eu interior, né? Ser uma pessoa de empatia, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa de valores, uma pessoa que entende os seus limites, né? Nós devemos trazer de volta essa espiritualidade saudável, essa vida saudável, e entender que, como eu disse, o nosso valor não está naquilo que nós conseguimos desempenhar, mas naquilo que nós somos perante o nosso Criador, e trazer de volta esse descanso que nós somente encontramos no Senhor Jesus. Então, que a gente possa, né, entender que nós somos seres humanos, temos sim que buscar o melhor, buscar sermos pessoas melhores, temos sim nossos compromissos, temos nossas agendas, mas devemos entender que nós temos um limite, devemos aprender a ouvir um não, a saber quando avançar, quando parar para descansar, e não ficar somente nessa busca incessante por um eu ideal, e sim compreender que nós somos limitados e necessitamos desse descanso, tanto social quanto espiritual, que nós só encontramos em Jesus, assim como citado em Mateus 11:28. Então, que possamos ter esse discernimento, que possamos vir a refletir a respeito desse assunto, a fim de que possamos encontrar esse descanso e, enfim, ter uma vida mais tranquila, livre dessas opressões que partem hoje de nós mesmos. Então, que possamos ficar com essa reflexão e buscar esse descanso em Jesus. Ótimo dia.